Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos fazer correções de algumas atividades que nós fizemos nos dias 22/4 a 29/4. Nós vamos iniciar pela correção das atividades da página 72, troca de ideias. Vamos lá? Bom, nessa página nós temos aí, três perguntinhas, é um texto, azul e lindo planeta, nossa casa. E três perguntas. Então, este é o planeta Terra. De longe, ele é assim, azul e lindo. É aqui que nós moramos. E é aqui que nós vamos morar para sempre. Nós, nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Há muito tempo que o homem vem tentando conhecer melhor o universo. Nessa busca são usados telescópios cada vez mais poderosos, foguetes capazes de ir cada vez mais longe, antenas cada vez mais aperfeiçoadas. Mas por enquanto não se conhece no universo inteirinho um planeta como este, onde haja ar, onde haja água, onde haja vida. Então, na letra A, nós temos a pergunta aí, É muito comum o planeta Terra ser chamado de planeta azul. Que característica se deve esse nome? Então, a característica do planeta Terra de ser chamado de planeta azul se deve ao fato do planeta Terra ser coberto por maior parte de água, certo? Letra B. O texto menciona algumas condições que permitem desenvolvimento da vida na Terra. Escreva quais são elas. Então, nós temos aqui ar, água, que são dois componentes, vamos dizer assim, que favorecem a existência de vida, O ar, porque ele é imprescindível, para que exista a respiração dos seres vivos, e a água, porque os seres vivos precisam da água também, para se manterem nesse ambiente. Letra C, pesquisadores afirmam que os seres humanos surgiram na Terra há milhares de anos. Por quanto tempo conseguiríamos permanecer? Essa atividade meio que é pessoal, Mas a gente poderia pensar lá. Será que nós vamos conseguir sobreviver muito tempo aqui na Terra? A gente vai ter que pensar, será que nós estamos tratando a Terra como nós gostaríamos, E pensar também, será que se nós continuarmos tratando a Terra dessa forma, nós vamos continuar aqui, Então, eu coloquei para vocês aí as três respostas e eu vou esperar um minutinho para vocês anotarem. Então, na letra A, que eu falei para vocês, o fato da Terra ser formada por muita água, Letra B, vocês vão ter que copiar as três últimas frases, Onde haja ar, onde haja água, onde haja vida. E na letra C, como a nossa relação está com a natureza. Como que essa pergunta ela nos faz refletir. Será que a gente está tratando a natureza de maneira adequada? Será que do jeito que nós estamos usando, cada vez mais utilizando os recursos naturais, futuramente nós vamos ter ainda planeta Terra? Fica aí a pergunta, certo? Podemos ir para a próxima página? Então eu vou pedir para vocês agora, para vocês já abrirem a próxima atividade, que é a página 75. Lá na página 75, nós tínhamos o Quem Sou Eu? Então, quem sou eu? Nasci na França em 8 de fevereiro de 1828. Estudei Direito em Paris, porém a minha paixão era escrever. São os meus livros. 20.000 léguas submarinas, A Ilha Misteriosa, Viagem à Lua e Viagem ao Centro da Terra. Meus livros anteciparam muitos dos grandes inventos tecnológicos do século XX. Quem sou eu? Então, quem é essa pessoa, esse cientista que está presente aí? Se você achou Júlio Verne, você acertou, Esse Júlio Verne, ele foi uma pessoa muito importante. Por quê? Porque ele inventou o submarino,
né? Ele ajudou na invenção do helicóptero. Além da invenção do helicóptero, nós temos aí também o ar-condicionado, os mísseis, que são aqueles que são mísseis teleguiados, né? Os meninos aí, me desculpem as meninas, mas eu acho que os meninos entendem um pouquinho mais. Que é aquele que geralmente a gente usa no videogame lá para perseguir o nosso oponente, né? A invenção do fax, esse aí não é muito da época de vocês, nem da minha, porque eu sou jovem, mas olha só, o fax era uma coisa assim, a pessoa te ligava um telefone, que não é igual ao telefone celular, porque a gente usava um telefone com fio, tá, gente? Aí a pessoa ligava e falava, me dá um sinal do fax. Você apertava um botãozinho, aí fazia um sinalzinho engraçado lá, e ela colocava o papel como se fosse num scanner, né? Lá nesse fax dela, e no lugar onde a pessoa recebia a ligação, saía como se fosse escaneado num papel, né? A mensagem que ela queria passar. Nossa, nessa época, que não é a minha época, foi super revolucionário. Então, esse cientista aí, ele foi muito 10, porque ele ajudou em tudo isso. Além disso, nós temos também a televisão e a teleconferência. A teleconferência é mais ou menos como hoje a gente tem lá a nossa videochamada do WhatsApp. Né? Só que possibilitava, né, que várias pessoas ao mesmo tempo se falassem. Muito legal as ideias dele. Nós vamos para a nossa próxima página. Nossa próxima página é a página 81. Nós tínhamos um ícone para fazer na 81. Vamos lá? Na 81, vocês tinham esse desenho, né, do ciclo das rochas. Eu vou ler a questão. Analise a imagem a seguir e descreva com base nas letras todos os processos envolvidos no esquema. Então, nós temos as letrinhas, né? Que a gente vê aqui uma estrutura de uma elevação, né? Da superfície terrestre. E aqui eu tenho um vulcão que aparentemente está em erupção, né? Aí tem alguns processos que eu tinha que observar. Olha lá, uma setinha descendo, depois essa setinha aqui, ela, quando falo sedimentação, o que é sedimentação, né? É aquele processo em que você tem o, vamos dizer, o pozinho do solo, um vai depositando em cima do outro, né? Compactação. Imagine o seguinte, imagine que você está pisando em um solo cheio de barro. O que vai acontecer? Ele vai amassar, né? Então, a compactação é esse processo em que o homem, ele, ou até mesmo o solo, por si só, para outros animais, ele vai começar a ser pressionado, né? Aí nós temos também a fusão, né? A fusão é um processo em que eu tenho algo que estava no estado sólido, que vai passar para o estado líquido. Cristalização, que é a formação dos cristais, né? Lenta e rápida. Então, nós tínhamos aí, para completarmos as nossas atividades, nós tínhamos lá, após a erosão, que é a letra G, que é isso aqui, certo? O movimento da água, ó, o movimento da água aqui agindo, ó, movimento da água promove ou provoca a sedimentação, que é isso aqui, ó. A água tá movimentando, olha lá. Com o passar do tempo, esse pozinho que tá aqui, vamos dizer assim, né? Esse solo, ele vai se sedimentar, ele vai depositar, né? Imagina a situação, você pegar uma água com areia, misturar, passar um tempo e deixar lá no cantinho. O que vai acontecer com essa areia? Essa areia, ela vai depositar no fundo, né? Então, aí continuando, né? Os sedimentos são enterrados em camadas sucessivas, em várias camadas, uma em cima da outra. O magma que vai se resfriar, né, ele vai se depositar aqui, ó. Aqui eu tô falando do manto, que é aquela camada mais líquida, onde eu tenho a rocha derretida, né? Quando ele se deposita aqui, se ele estava no estado líquido e ele se solidificar, ele vai formar novas rochas. Essas rochas, elas podem ser de dois tipos, né? A rocha magmática, que é aquela que vai ser originada só do resfriamento do magma, e também a rocha metamórfica, que é o caso da M aqui. Então, a cristalização lenta vai dar origem ao L, né? Então, o que é a cristalização?
a lava, ela vai resfriar, vai formar os cristais, vai formar as rochas, certo? E o N é o lugar onde o magma vai subir em formato de lava, né? Aqui, ó, voltou aqui. Se eu tenho magma que tá no resfriado, né? Aqui movimentando nessa camada do manto, ele vai subir no formato de lava vulcânica, ok? Espero que vocês tenham acertado, ou mais ou menos acertado. Se você não respondeu exatamente igual, não tem problema, né? Mas pode ser parecido, tranquilo, tá no caminho, tá bom, gente? Nós vamos agora para número 2 dessa mesma página. Vamos lá? Número 2. Pequenas plantas podem quebrar grandes rochas. Tem plantinhas que vão nascer nas rochas, como está aqui na imagem, e elas vão fragmentar as rochas, ou seja, vão diminuir o tamanho das rochas, né? Com base nessa afirmação e observando a imagem, liste 5 situações que podem ser responsabilizadas pela formação do solo. Uma são as plantas, né? Aí eu coloquei para vocês, ó, a atividade do vento, porque o vento provoca intemperismo. A chuva, porque a chuva também, a hora que a água cai, né, no solo, imagina lá a situação, né? O solo extremamente quente, uma rocha quente, cai a água. A água vai fazer com que essa rocha vá trincando, né? Além disso, a umidade também facilita para as rochas elas dividirem, fragmentarem. A ação dos animais, nós temos alguns animais que vão agir aí. O próprio ser humano, né, que pode chegar e quebrar essas rochas, principalmente para utilizar, né, gente? Nós usamos bastante rochas, né? Você, por exemplo, na sua casa deve ter alguma. Na pia do banheiro, né, e etc. A ação da temperatura do ambiente, como eu falei, né? Tá muito quente, choveu ou esfriou, né? Principalmente aqui em Cuiabá, a gente nem passa por essa situação, né? Passa lá um dia muito calor, chove, daquela chuva repentina, resfria um pouco, depois a gente tem o sol intenso. Então isso faz com que a rocha ela aumente de tamanho, diminua, aumente e diminua. E isso vai fazer com que ela quebre, né? E fragmente. Então aí a gente tem o processo de formação do solo também. Número 3. Na número 3, a gente tinha o seguinte, sobre a ação do ambiente sobre as rochas. Letra A, diferencia intemperismo e erosão. O intemperismo, ele é o processo em que nós temos a formação, né, ou a fragmentação das rochas e formação de outros tipos de rocha. Geralmente as rochas que são formadas pelo intemperismo são as rochas sedimentares. A erosão é um processo em que o solo, né, geralmente está lá exposto, porque eu tirei a cobertura vegetal, as plantas dele. Quando cai a água ou vem o vento, ele acaba, as partículas acabam sendo levadas, né? E aí a gente tem um processo que a gente chama de erosão, que é como se fosse um esburacamento do solo. É só você imaginar na sua casa a situação. Você tem uma terra lá no vaso e você vai com a mangueira bem lá e fica deixando a mangueira com a água descendo, descendo, descendo. Vai chegar no momento que vai ter um buraco onde a água tá tocando. Esse é um processo de erosão, né? Só que no caso, quem tá provocando a erosão vai ser você. Na letra B, nós tínhamos que copiar os quadros, né? E fazer lá o congelamento e descongelamento do solo. Então, a gente vai pensar lá como se fosse um iceberg se fragmentando. Vocês deveriam desenhar aqui um solo congelado e ele dividindo em partes, né? Então, coloquei aqui para vocês. Intemperismo é um conjunto de fenômeno físico e químico que pode acontecer pela ação do vento e da água, né? Mudando a estrutura das rochas. A erosão ocorre pelo desgaste e transporte pela água da chuva, pelo vento ou pelo gelo. No intemperismo, as rochas são alteradas por agentes imóveis, ou seja, eles não se movimentam, né? Na erosão ocorre a remoção e transporte de matéria por meio de agentes móveis, tipo a água, né, vai movimentar e vai levar esse solo para outro lugar, ok? Então, na letra B, vocês tinham que ter feito o solo congelado com aumento de volume grande, depois ele diminui um pouquinho de tamanho, né, por conta das rachaduras. Então, primeiro quadradinho, rocha congelada,
Segundo quadradinho, rachaduras nessa mesma rocha. No terceiro, elas bem soltas, né? Fragmentadas ali, ok? Várias partezinhas de rocha. Na próxima atividade, letra C, relacione as letras do diagrama com as afirmações. Então, nós temos lá, fluxo mais lento do rio, fluxo mais rápido do rio, deposição, né? Lembrar aqui que é depósito, né? As rochas vão se depositando uma em cima da outra. Erosão, que eu acabei de falar, que é aquele processo de esburacamento do solo. E o solo desprotegido, ok? Então, nessa daí nós tínhamos o seguinte. Letra B, né? Fluxo mais lento do rio, B tá aqui, né? Fluxo mais rápido do rio, mais rápido tá acontecendo aqui, na parte superior, né? Depois, deposição, onde que tá sendo depositado? Letra D, né? Aí depois, erosão, letra E, ó, aqui a água vai passando e vai provocando buracos, né? Porque não tem, ó, se vocês olharem aqui na beiradinha, tá sem o verdinho. Quem que é o verdinho? A grama, a planta, né? E o solo desprotegido, que nós estamos falando da letra A aqui em cima, né? Não tá protegida por nada. Ok? Então, a nossa sequência aí ficou B, C, D, E, A. Certo? Na nossa próxima página, o ícone da 85, vamos lá? No ícone da 85, lá na aula anterior, eu tinha explicado um pouquinho sobre a ação dos animais no solo. E essa atividade era para vocês fazerem uma pesquisa, né? Como que eles vivem. Então, eu tinha a tesourinha, o tatuzinho de jardim, a lacraia, um micro-organismo, pode ser uma bactéria ou um fungo, a minhoca, né? Que estão agindo aí. Aí eu coloquei para vocês o seguinte, ó, tesourinha. A tesourinha, ela é um inseto, geralmente ela vai agir à noite, vai comer plantas vivas ou decadentes, carne apodrecida e alguns insetos, funcionando como uma detritívora. Detritívoro é aquele animal que vai se alimentar de restos orgânicos, que já estão, vamos dizer assim, apodrecendo, né? Com um cheirinho mais ou menos ruim. Em lugares úmidos e escuros. Tatuzinhos de jardim são crustáceos importantes na reciclagem dos nutrientes do solo, na cadeia alimentar do solo, já que constituem grande parte de sua fauna. Vivem no solo úmido e escuro. Depois nós temos aí lacraias. Vivem no solo úmido, embaixo de casca de árvore, de rochas. De hábitos noturnos, alimentam-se principalmente de pequenos artrópodes. Artrópode, gente, são animais que têm patas articuladas. Então, artrópode pode ser formiga, barata, qualquer um desses aí, tá bom? Minhocas e vermes, que capturam vivos ao inocularem neles o veneno paralisante. Ela tem uma espécie de, vamos dizer assim, ferrão que traz um veneninho. Esse veneno, né, para o homem ele não é tão prejudicial assim, mas para o insetinho acaba matando o inseto, né? Formigas são úteis porque podem ajudar a exterminar outros insetos daninhos e canalizar ar no solo, né? Elas cavam túneis. Esses túneis lá são usados dentro do formigueiro com as lojas, vamos dizer assim, né? Locais onde elas sobrevivem, tem local onde tem depósitos de formigas que morreram, né? Então, tudo isso aí facilita a entrada de ar com a construção de seus formigueiros. Quando invadem casas, jardins e plantações, podem ser consideradas pragas. Ixi, na plantação a formiga, em um dia ela consegue comer um pé de tomate inteiro, um tomateiro inteiro. Então, a cortadeira no caso, né? Então, podem ser consideradas pragas por conta disso. Micro-organismos atuam na decomposição da matéria orgânica e na reciclagem dos nutrientes do solo, preparando-o para as plantas. Além de alterarem fisicamente o solo,
liberam substâncias ligantes, agregam as partículas do solo e aumentam a sua estabilidade e porosidade, né? Os micro-organismos, a gente já disse lá que eles vão diminuir as partículas, né? Então, o solo ele vai ficar um pouco mais ligado, vamos dizer assim, porque todos aqueles restos orgânicos que nós temos, folhas, quando entram em decomposição, produzem água, são úmidos, né? Então, por isso essa substância a gente chama de substância ligante. As minhocas são animais subterrâneos que escavam galerias e canais para abrigo e reserva também de vegetais. Seu principal alimento, que é ingerido com torrões de terra, ou seja, a minhoca come terra, né? Ao defecarem, né, ao fazer o number 2, quem não sabe o que é defecar, né, tá relacionado à produção das fezes, a terra é eliminada e misturada às fezes do animal, e por isso adubada, constituindo humus. São animais detritívoros. A minhoca, de todos esses, eu acho que seria o mais importante. O humus, né, que é a matéria orgânica produzida pela defecação das minhocas, colabora demais com a aeração do solo, entrada de ar e também com a nutrição do solo. Então, por isso que a minhoca é muito importante, ok? Tarefa. A tarefa de vocês é a página 105, troca de ideias, é a introdução do nosso próximo capítulo. O que eu vou te falar? Se você, por um acaso, não conseguiu acompanhar a correção, eu indico que você volte, pausa o vídeo e copia, tá bom? Lembra o seguinte, essa tarefa ela deve continuar da mesma forma que nós estávamos fazendo. Não é necessário copiar a pergunta, mas eu preciso que você seja organizado. Então, coloque o número da página, qual que é o nome da atividade, que é troca de ideias, né? A data de hoje é muito importante. Eu desejo a vocês um bom final de semana, que vocês tenham um excelente resto de semana, porque nós não nos veremos mais, né? Então, na aula de hoje, eu desejo a vocês um bom final de semana, que vocês fiquem bem. Estou com muita saudade de vocês. E eu aguardo vocês na próxima semana para nossa próxima aula. Um beijão, pessoal! E a pressão que vai agir sobre essas estruturas, né, vão compactar. Então, essas estruturas, esses sedimentos que vão ser colocados ali, ó, conforme a pressão está agindo em cima deles, né, eu tenho a compactação. E origina, então, uma rocha, né, que é uma rocha sedimentar. No caso aqui, nós temos a letra G, né? O intemperismo e a erosão ocorrem facilmente em áreas montanhosas. O que é o intemperismo? A ação do vento e da chuva, né? A rocha ela vai se quebrar, vai se fragmentar e vai dar origem a outras rochas. Seguido por transporte de sedimentos. Sedimentos estão sendo transportados, né? Sedimentação e cimentação, que está acontecendo no H e no E. Tranquilo até aqui? Beleza, continuando. Quando nós continuamos aqui, eu vou trocar a minha imagem para outro lado, né? E aí nós temos o seguinte, o magma que tá aqui, né, na letra K, ele vai ser derramado durante a atividade do vulcão. Então, o vulcão entra em erupção, o magma cai na superfície da terra, no mar. Esse magma ele vai ser resfriado. Quando ele resfria rapidamente, né, ele vai formar as rochas ígneas e pequenos cristais. Então, aí nós temos o L e o M, né?